esse capítulo é o mais longo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E por quê? Porque ele fala da dor e do sofrimento, né? Ele é baseado numa das bem-aventuranças, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, né? Então, a partir daí, esse capítulo vai nos trazer o porquê do sofrimento humano. Porque quando nós aprendemos e entendemos e absorvemos no íntimo da nossa mente e do nosso coração o motivo pelo qual nós passamos por determinadas experiências dolorosas, a cruz fica mais leve. Porque, como diz uma mensagem do próprio Evangelho, passamos a olhar as estrelas ao invés de olhar o chão. Mas, para que a gente possa adentrar as reflexões a respeito desse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é muito importante que a gente analise uma questão essencial. Em qualquer área do conhecimento humano, sempre que nós vamos estudar, nós temos duas possibilidades. A possibilidade rasa, a possibilidade superficial e a possibilidade profunda, a possibilidade mais completa. Qual a primeira possibilidade? A possibilidade rasa é decorar, né? E a possibilidade profunda é entender o caminho que levou àquele resultado. Vamos utilizar um exemplo muito simples. Matemática. 2 mais 2. 2 mais 2. Ou vamos utilizar 2 vezes 2. Né? A forma mais rasa, e que infelizmente muitos de nós passamos por isso, é decorar a tabuada. Né? Você decora o resultado. Então, 2 vezes 2, 4. O porquê que chegou a 4? Essa é a segunda possibilidade, o caminho pelo qual chegou a 4. Como que 2 vezes 2 dá 4? Não porque a gente decorou, não porque alguém falou que é, mas porque nós entendemos o caminho pelo qual chegamos a esse conceito. E exatamente isso, quando nós entendemos o conceito, o caminho que nos leva a chegar em determinado resultado, nós aplicamos isso em qualquer área do conhecimento humano, e principalmente nesse capítulo, que nós vamos falar sobre sofrimento, sobre prova, sobre expiação, sobre dor, sobre justiça divina. É essencial nós entendermos o caminho, entendermos o conceito, porque se nós não entendermos o conceito, a gente cai em alguns clichês dos religiosos e dentro do próprio movimento espírita, em que nós temos a ideia, por exemplo, que Deus nos castiga, que o sofrimento é uma punição, que nós merecemos passar isso porque erramos no passado e é um castigo que nós estamos passando em virtude de um erro cometido no passado. Então, diante disso, antes de iniciar, eu quero brevemente analisar alguns conceitos básicos sobre a justiça divina, sobre as aflições, que são essenciais para que a gente entenda todos os tópicos desse capítulo. Porque a partir do momento que nós entendemos esses tópicos, qualquer questão
desse capítulo 5 fica fácil de entender. Né? Então, vamos lá. A primeira questão, a primeira abordagem. Deus castiga. Se nós formos deixar a cabeça falar, não, Deus não castiga. Apesar de muitos religiosos, irmãos nossos, dizer que castiga. A doutrina espírita diz que não castiga. Mas se Deus não castiga, por que eu estou sofrendo? Por que eu tenho uma doença? Por que eu tenho uma inibição social? Por que eu tenho limitações? Por que eu sofro tanto? A primeira coisa que a gente precisa analisar é por que Deus não castiga. O que é castigo? Castigo é uma punição que vem de encontro a uma atitude errada e tem como objetivo modificar um comportamento através de uma consequência negativa para que a pessoa não faça mais aquilo. Ou seja, é um castigo negativo para que a pessoa modifique o seu comportamento. Então, isso é castigo, é uma punição. Ou seja, a pessoa é intimada a modificar o seu comportamento através da dor. Isso é punição. Isso é castigo. Deus castiga? Não. E por que não? Porque Deus, questão primeira do Livro dos Espíritos, que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, se ele é a inteligência suprema, não existe um ser mais inteligente do que Deus. Deus não permitiria, na sua suprema inteligência, que ele criasse o mal, criasse o sofrimento como meio de educação dos seus filhos. Se hoje, na sociedade humana, com tantos erros e defeitos que nós temos, nós já estamos chegando à conclusão que um processo educacional não deve ser baseado no castigo, imagina a suprema inteligência do universo. Agora, quando abrimos o Livro dos Espíritos, para continuar nele, na questão 14, características da divindade. Quando o Espírito de Verdade descreve Deus, diz assim: ele tem todas as qualidades em grau infinito. Ele é supremo amor, suprema perfeição. Se ele é suprema perfeição, ele pode criar o mal? Não. Ele pode criar ou impor a seus filhos o sofrimento? Por ser supremo amor? Não. Então, aí, tirando o conceito que Deus castiga, vem a consequência natural. Se eu sofro, se existe um mal, e ele não é de Deus, da onde que vem o mal? Existe no livro Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo a doutrina espírita, no capítulo 7, o último texto, Kardec analisa a lei da justiça divina, onde ele dá um nome sugestivo, Código Penal da Vida Futura. São 33 artigos que relacionam as questões relativas à justiça divina. E lá no artigo 4º, ele diz claramente: toda a ação negativa gera sofrimento, como toda ação positiva gera satisfação.
Então, se toda ação negativa gera sofrimento e toda ação positiva gera satisfação, se eu sofro, e o sofrimento aí é importantíssimo analisar que a dor e o sofrimento não são causas, são efeito. Efeito do quê? Do mal. Como diz o artigo 4º. Toda ação negativa causa, gera sofrimento. Efeito. Então, se o efeito, que é o sofrimento e a dor, é gerado por uma causa negativa, por uma ação negativa, quem gera a ação negativa? Deus? Por quê? Por que não? Porque ele nos deu o mais poderoso presente que Deus poderia ter dado ao homem, o livre-arbítrio. Nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio, nosso direito de escolha. E se eu escolho uma ação negativa, se eu escolho o mal, a consequência natural da escolha do mal é o sofrimento. Então, se eu tenho a liberdade de escolher o bem e escolher o mal, e escolho o mal, quando vem a consequência natural, que é o sofrimento, segundo o artigo 4º do Código Penal da vida futura, quem é o responsável? Deus? Eu. Então, a partir daí, a gente quebra dois paradigmas. Um, que Deus castiga. Dois, que o mal está fora de mim. Que eu sofro porque a minha família não me entende, porque meu patrão me pega no meu pé, porque eu nasci no Brasil, porque eu sou pobre, porque tem pessoas que não gostam de mim, porque tem gente que me persegue. Aí eu acabo tirando tudo isso e olhando para dentro de mim e percebendo que a origem de todas as situações desagradáveis que me acontecem nascem de ações minhas. Ou seja, o único mal que eu tenho que temer é o mal que existe dentro de mim. E não o mal que existe dentro do outro, e não o mal que existe no universo, porque o mal não existe em essência. O mal, ele é a ausência do bem. Assim como o frio não existe, o que existe é a ausência do calor. Assim como a treva, a escuridão não existe, o que existe é a ausência da luz. O mal é a ausência do bem. No momento que o indivíduo abandona o bem, ele se torna mal. Quando ele volta ao bem, ele deixa de ser mal, se torna bom. Então, por que nós sofremos? A questão não é quem nos faz sofrer. A questão é por que eu sofro? Quem me faz sofrer? Eu. Por quê? Porque o que me faz sofrer é o mal que ainda existe dentro de mim. O que faria Joana de Ângeles, em um dos seus livros da série psicológica, dizer: o único mal que eu tenho que temer é o mal que ainda existe dentro de mim. Porque nenhum mal externo me faz mal se eu não estiver em sintonia com o meu mal interno. Entende? Isso é a base para que a gente possa entender. Então, o mal externo não existe. O que existe é o mal interno. E o mal externo dos outros me perturba porque eu, pelo mal que existe dentro de mim, eu entro em sintonia. O problema não é o mal que os outros me fazem, o problema é a forma com que eu recebo esse mal. Se eu recebo esse mal com ódio, com raiva, eu absorvo esse mal que se nutre do mal que existe em mim.
Se eu não absorvo, se eu não aceito esse mal, ele não tem direito de me perturbar. Ou uma frase que não existe coincidência, né? A gente sabe disso. Eu li uma frase hoje, eu achei tão interessante, e cabe como uma luva. Como uma luva. As pessoas só desorganizam, só perturbam a nossa casa se nós dermos a chave a ela. Se a gente não der a chave, elas não têm como entrar. O que Chico dizia de uma forma muito mais engraçada, obsessor não pula muro. Então, a partir daí, a gente entende que Deus não castiga. Que Deus não castiga. Que o mal não é externo, que o mal é interno. E que o sofrimento e a dor é consequência das nossas próprias ações. Portanto, se eu sofro uma consequência negativa, seja com parente difícil, seja por uma situação negativa qualquer, um sofrimento qualquer, o que eu tenho que fazer? Praguejar e atacar os outros? Não, porque a origem dessa dor, desse sofrimento, está dentro de mim. Ah, então eu tenho que me punir. Não. Qual é uma das maiores leis do Evangelho do Cristo? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Se é assim, se é assim, se devemos perdoar o próximo, como a nós próprios nos perdoamos. Se devemos perdoar os inimigos, por que não perdoar a nós próprios? Que ainda erramos, que ainda equivocamos. Claro, Deus nos perdoa constantemente a cada manhã que nós acordamos, nos concedendo um sol novo, um dia novo, para a gente recomeçar. Por que a gente não vai se perdoar dos erros que a gente ainda comete? O importante é aprender com as circunstâncias, com as pessoas, com as situações que são impostas na nossa vida, não por Deus, mas pelas nossas próprias deficiências. A Terra, meus irmãos, é uma escola. E todo aluno é matriculado no ano, na série correspondente ao seu conhecimento. Se eu venho para a Terra com uma necessidade imensa de desenvolver a paciência, eu vou viver num ambiente todo harmonioso, onde não vou ser exercitado na minha paciência? Lógico que não. Aí eu vou ser chamado a ter paciência na família, a ter paciência no trabalho, a ter paciência na sociedade. Se eu tenho nos meus pontos mortos, como diz Emmanuel, nas minhas falhas ainda de caráter, de dificuldades, de dores, de angústias, se eu tenho um problema com o dinheiro, aonde que eu vou ser cobrado com experiências e pessoas na minha existência? Nessa região. Se eu tenho um problema com sexualidade, que parte da minha vida vai ser afetada? Que área? Essa área. Se eu tenho um problema na minha família, com pessoas, meus familiares, que área que eu vou ser mais cobrado? Nessa área. Mas por quê? Castigo não. Oportunidade de mudar. Mudar conceitos. Como diz a definição lá de punição, de castigo, né? Que é uma punição que tem por objetivo moldar, modificar comportamento por uma ação negativa. Mas Deus é amor. Deus é perfeição. Deus não modifica seus filhos através do sofrimento e da dor. Não. Ele nos dá a oportunidade de escolha.
Ele nos dá a oportunidade de modificar. E a partir daí, nós admitimos a oportunidade, aceitando de bom grado, ou não. Não é? Então, a partir daí, a gente pode começar a falar no capítulo 5, da justiça das aflições. O porquê que nós sofremos? Porque o sofrimento é causa. Artigo 4º do Código Penal da Vida Futura. Toda ação negativa gera dor, gera sofrimento. Se eu sofro, é porque eu cometi uma ação negativa. Qual seja a ação negativa? Uma ação contra a lei divina. O que é a lei divina? A lei divina é o código, o caminho que nos leva à felicidade suprema, porque nos leva a reconectar com a nossa essência mais profunda, que é o amor. Deus não é amor? Já dizia o apóstolo. Se Deus é amor, o que é os seus filhos em essência? Amor. Sempre que geramos o amor na nossa vida, nós estamos fortalecendo a nossa essência espiritual. Sempre que nós erramos, sempre que nós fazemos o mal, nós estamos indo contrário à nossa própria natureza, sofremos. E como que nós sabemos o sofrimento? Como que nós entendemos uma ação positiva e negativa, certa ou errada, a favor ou contra a lei divina? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está inscrita a lei de Deus? Na Bíblia? No Corão Sagrado? No livro sagrado dos tibetanos? Não. Na consciência. Sempre que nós erramos, a consciência nos cobra e uma energia de dívida, se a gente pode colocar assim, de desajuste com a nossa essência íntima, nossa essência profunda se instala no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito. E começa a exalar um tipo de energia desregulada que atrai para nós medicação. Como medicação? Essa energia que é exalada pelo nosso perispírito, devido aos nossos equívocos, atrai para nós, por lei de sintonia, pessoas e situações que vão nos auxiliar a reparar o mal que existe dentro de nós. Reparar o mal que nós, por uma questão ou outra, cometemos no passado e desregulamos o processo fino da nossa consciência. Quando regulado esse processo, através de 3 níveis, conforme o artigo 16 do Código Penal da Vida Futura, o arrependimento, a expiação e a reparação. Esse mal é limpo da nossa consciência e nós ficamos reabilitados. Então, a justiça divina, a justiça das aflições é essa. Eu sofro. O grande equivocado pelos nossos sofrimentos somos nós. Mas a partir daí, isso é para quê? Para nos esmagar na raiva de nós mesmos, na autoflagelação, no remorso? Não. Na culpa? Não. Isso é para nos alertar que se nós estamos sofrendo por um erro cometido por nós temos total consciência agora de entender o que a gente precisa fazer para mudar. Para mudar e para melhorar, não adianta brigar com todo mundo, não adianta olhar para fora. A gente tem que olhar para dentro e mudar no íntimo. Mudar na causa que gerou o problema.
Se você tem uma infecção e essa infecção gera uma febre, se você tomar remédio para febre, não vai resolver o problema, vai abaixar a febre, mas a febre vai voltar. Mais válido tomar um remédio para infecção, antibiótico, curando a infecção, a febre desaparece. É a mesma coisa. Então, a partir daí, Kardec analisa no item 4 as causas atuais das aflições. Porque dentro do movimento espírita, as pessoas às vezes se equivocam, imaginando que tudo que a gente passa nessa existência é da vida passada. Não, eu taquei pedra na cruz, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Não. Porque todo o sofrimento, toda a dor é efeito de uma causa negativa, mas não necessariamente de vidas anteriores. A gente tem o livre-arbítrio. Portanto, a gente tem o direito de escolher. E nós podemos equivocar nas nossas escolhas nessa existência. Nessa existência, eu escolhi me viciar, ter algum tipo de vício. Qualquer tipo de vício, cigarro, bebida, droga, o que for. A partir daí, eu assumo o risco de sofrer as consequências daquele problema. Por quê? Porque o vício é uma atitude equivocada, uma atitude errada. Então, a pessoa, em virtude de um vício, gera uma doença grave. A gente vai falar que é de existência anterior? Não é. É consequência dessa vida. Né? Eu tenho um problema grave com alguém, porque alguém me prejudicou muito e eu não quis perdoar. Eu não quis perdoar. E aí eu sofro as consequências dessa falta de perdão. Foi nessa existência. Foi a existência anterior. Né? Então, as causas atuais da dor, das aflições, são aquelas causadas nessa existência. Ou seja, Kardec vem nos falar em um artigo da Revista Espírita que ele não diz porcentagem, mas ele fala assim que a maioria das nossas dificuldades e aflições são geradas nessa existência. Imagina se nós tivéssemos um pouco mais de controle, um pouco mais de bom senso, um pouco mais de serenidade, de respirar fundo antes de decidir determinadas coisas, né? Mas aí ele vai falar no próximo item. As causas anteriores das aflições. Ele fala: se você olha na sua existência e não encontra motivos para sofrer da forma com que você sofre, se você não encontra motivos nessa existência, com certeza eles se repousam, eles estão em existências anteriores. E aí é a lei de causa e efeito. Não é a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Não é a lei de castigo. É a lei de oportunidade. Você errou, eu errei, nós erramos, nós teremos a oportunidade de reparar esse erro. Então, a partir daí, não é castigo, é oportunidade e reparação. Então, a partir daí, a gente começa a perceber que o grande causador das nossas dificuldades é a nossa forma orgulhosa de não admitir a nossa responsabilidade em relação à nossa vida. Porque percebam, muitos irmãos falam assim: por que Deus está me castigando? Por que Deus me abandonou? Eu estou desse jeito porque alguém fez alguma coisa para mim, porque todo mundo me persegue, porque tem inveja,
porque tem isso, porque tem aquilo. A gente joga muito para os outros. Mas e a nossa responsabilidade? Não é toda atitude negativa gera um sofrimento? Não é assim? Então, o que os outros têm a responsabilidade? E aí, não, mas eu estou sofrendo porque o outro me prejudicou. Não é? Como que ele não tem responsabilidade, então, no que ele está fazendo eu passar? E aí, uma outra questão essencial nisso. Quando uma pessoa má, presta atenção que é delicado isso. Muita gente vai sair da live agora. Presta atenção. Quando uma pessoa má, ela decide fazer o mal a alguém, ela é livre para escolher aquele que vai fazer mal? Deus permite que alguém que não tenha necessidade de passar por aquela experiência dolorosa passe sem ter necessidade? Não. Não. Joana de Antes deixa claro isso em uma outra mensagem dela. Na Terra existem injustos, existem injustiças, mas não existe injustiçado. Se você passa por alguma situação, se nós passamos por alguma situação, é porque necessitamos passar. E aquela pessoa, então, ela acertou? Ela foi instrumento da vontade divina? Não. Até porque Deus, na suprema inteligência, tem milhões de maneiras de fazer que nós nos reabilitemos sem a necessidade da dor e do sofrimento. Mas, da mesma forma que eu tenho a necessidade de passar por esse sofrimento, ele, a pessoa que nos infringiu, aquele que nos impôs o sofrimento, ele não tinha o direito de interferir. Quando ele interfere e coloca-se como instrumento do mal para nos prejudicar, nós sentimos esse prejuízo porque necessitamos passar por isso. Lei de causa e efeito. Mas e ele? Ele vai responder pelo prejuízo causado, pela dor causada. Por quê? Na Terra, é necessário que tenha o escândalo. É necessário que tenha a dor. É necessário que tenha o sofrimento. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Ai daquele que se arroga o direito de julgar e condenar os outros. Então, ele será responsável pelos atos dele. Por isso que Madre Teresa de Calcutá diz assim: no fim de tudo, no fim das contas, no frigir dos ovos, ela não diz isso, sou eu traduzindo a fala dela, sempre você vai perceber no final da tua existência que tudo sempre foi entre você e Deus. Que todas as pessoas, todas as situações que foram colocadas em torno de você, o país que você nasceu, a família que você tem, o trabalho que você desenvolve, a religião que você se vincula, as pessoas que te prejudicam, as pessoas que te amam, tudo isso foram oportunidades abençoadas de reabilitação. Para quê? Para voltar para o mundo espiritual em melhores condições do que quando a gente chegou aqui. Numa tabela prática em matemática, lógica. Toda ação gera luz. Toda ação positiva gera luz. Toda ação negativa gera sombra. Toda ação negativa gera saldo devedor. Saque. Saque. Tirar do banco da providência divina. Toda ação positiva gera depósito. Você está depositando no banco da providência divina.
Quando termina a tua encarnação, lógico, é uma linguagem metafórica, tá? Você vai ser convidado a puxar o saldo da tua conta no Banco da Providência Divina. Se tiver positivo, mais bem fez do que mal, você continua evoluindo. Se você está com saldo negativo, quer dizer, você fez mais o mal do que o bem, você volta. Porque a primeira obrigação do bom devedor é resgatar o débito. Você volta para o planeta Terra e continua a evoluir. Continua a passar por experiências, muitas vezes, dolorosas. Mas aí a gente pensa assim, João, tá certo, mas é injusto isso. Como eu venho para a Terra para... Preste atenção na palavra que as pessoas falam, pagar. Não é pagar, porque não é castigo. Então, vamos adequar a frase. João, não é justo eu vir à Terra tendo a oportunidade de reparar o erro que eu cometi com o véu de esquecimento, sem saber o que eu fiz, sem saber o motivo pelo qual eu estou aqui. O véu de esquecimento, que benefício eu terei com isso? Eu costumo brincar. Nós, na Terra, estamos na prova, estamos fazendo a prova. No mundo espiritual, a gente estuda, se prepara. É o vestibular. No mundo espiritual, é o cursinho. A gente está estudando, se preparando para o vestibular da vida física. No momento que a gente encarna, a gente começa a fazer a prova da existência física. A prova no sentido de exame, de prova mesmo. Se nós tivéssemos o conhecimento total de tudo que a gente fez, a primeira coisa, que mérito você teria em cumprir o correto? Que mérito tem um aluno que vai fazer uma prova com consulta, tendo todos os livros à sua disposição e tendo o único trabalho de localizar as respostas no livro? Qual o mérito que tem o espírito ao encarnar, cumprir a sua tarefa, se o mínimo esforço que ele teve é rememorar o motivo pelo qual ele está passando por aquilo? Ele teria apenas a necessidade de perceber, oxa, eu errei, então eu tenho que aguentar as pontas aqui. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se eu tivesse o conhecimento do passado, principalmente das pessoas que eu prejudiquei, você sabe como a doutrina espírita chama as pessoas que a gente prejudicou em outra existência? Sabe como é que elas são chamadas nessa existência? Parente. Porque a gente imagina, a gente tem a ideia de que parente difícil é aquela pessoa que não gosta de nós, que encarnou com a gente para nos espizinhar. Não. Parente difícil é aquele espírito que a gente prejudicou no passado, que não gosta de nós, e que a gente vem junto com ele com a missão de transformar o ódio em amor, fazendo o bem àquele que nos faz o mal, aplicando aquilo que Jesus ensina. Então, a partir daí, a gente encarna com aqueles que têm necessidade de estar ao nosso lado. Não é castigo, é oportunidade. Se eu tivesse esse conhecimento, será que o ódio que eu carrego dele, de outras existências, não se fortaleceria? Não seria mais cruel ainda? Se eu tivesse no meu colo um filho e eu soubesse que ele é meu inimigo do passado, eu não seria tentado no meu íntimo
a trocar o açúcar da mamadeira por veneno? Então, Deus nos dá o véu do esquecimento como oportunidade abençoada de cumprir aquilo que a gente necessita, não porque a gente tem o conhecimento, mas porque a gente demonstra, através da reforma íntima, que o único caminho que nos leva a Deus é o amor, é o perdão, é a reconciliação. E por isso Jesus nos fala: reconcilia com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda coisa pior, para que você não seja preso e de lá só saia quando pague o último ceitil. O que é ser preso? Se você não reconciliar com o teu inimigo, você vai encarnar com ele quantas vezes forem necessárias até vocês se perdoarem. Até você perdoar, até nós perdoarmos. Então, é essencial que possamos compreender todos esses valores para que nós possamos compreender que o sofrimento faz parte de um processo de aprimoramento, porque Deus é tão perfeito que ele pega o mal que ele não criou, que ele não impôs a nós. Ele olha para a gente e vê, poxa, esse meu filho está sofrendo um mal que é consequência dos seus próprios atos. E ele é tão fantástico que ele pega esse mal e transforma em ferramenta de bem, em ferramenta de evolução. Maravilhoso, né? Mas aí depende de nós como vamos aceitar isso. E é interessante nesse capítulo, Kardec sempre faz isso. Ele faz toda a explanação a respeito do pensamento dele, do pensamento da doutrina espírita, né? E aí ele abre a oportunidade para os espíritos falarem. Instrução dos espíritos. E a primeira mensagem de Lacordaire, nesse capítulo 5, é o bem e o mal sofrer. E Lacordaire começa assim: se Deus, se Jesus bem-aventurou aqueles que choram, por serão consolados, por que ele falou aqueles que choram, se na terra todo mundo chora? Na terra todo mundo sofre, uma coisa ou outra. Por que ele não colocou todos vocês serão consolados? Porque tem o bem e o mal sofrer. O bem sofrer é você passar na prova. Você entender o motivo pelo qual aquela doença, aquela dor, aquele sofrimento, aquela inibição financeira, aquela inibição psicológica, aquela dificuldade no teu caminho existe. E você lidar com ela com todo o esforço para removê-la, para melhorar, através da prática do bem. Mas quando não consiga, resignação. Que ao contrário do que muita gente imagina, a resignação não é uma qualidade passiva, é uma qualidade ativa. E é a luta por melhorar, mas sabendo que eu fiz a minha parte e entrego o resto a Deus para que ele faça dele. E se ele não faz, ainda é porque alguma coisa dentro de mim ainda está desregulada. E eu preciso dessa situação para que ela regule-se. Quando eu lido com o sofrimento e com a dor, sem revolta, sem praquejar contra Deus, sem colocar culpados, eu estou bem sofrendo. O que é isso? É vencer a prova, é tirar nota máxima na prova, é passar de ano. Se eu passo por uma dificuldade, seja qual for, em uma existência, e sigo com ela, com força, perseverança e resignação, quando termina,
eu estou livre daquele equívoco, sigo adiante. Mas, se eu lido com aquela dor, com aquele sofrimento, com aquela dificuldade, com raiva, com ódio, colocando a culpa em Deus, colocando a culpa nos outros, sempre impondo-me a questão do coitadinho, eu que sofro, eu que sou vítima, quando eu desencarno, eu aprendi alguma coisa com essa experiência? Não. Eu tirei proveito dessa experiência para mudar? Não. Então, o que acontece com o aluno que não aprende o material necessário para passar de ano? Repete. Vai passar pela experiência novamente para aprender. E aí a gente fala assim: é castigo? Não, é oportunidade e reparação. Porque não tem como evoluir se nós não arrancarmos o mal que existe dentro de nós. Não tem como evoluir se não arrancar o mal que existe dentro de nós. Dói muito. Dói demais. Porque toda cirurgia dói. Gera desconforto. Né? Você vai fazer uma cirurgia no coração. É gostosa? É tranquila? Você vai ficar legal? Não. Tem a anestesia, tem tudo, mas é extremamente desconfortável. Vai levar um tempo longo de recuperação para você voltar ao normal. Não é? Agora imagina o quão dolorosa, o quão difícil é a cirurgia que arranca o tumor do mal do nosso coração. É dolorosa, é difícil, porque para a gente arrancar o tumor do mal do nosso coração, a gente tem que vencer o egoísmo, o orgulho e o apego excessivo à matéria. As 3 raízes dessa árvore podre que ainda impede a nossa pureza. Quando a gente conseguir isso, a gente acende aquela questão 170 do Livro dos Espíritos. O que ocorre com o espírito na sua última encarnação se torna espírito puro, espírito bem-aventurado. Então, lógico que nesse período de reflexão seria impossível a gente estender por todo o capítulo, mas a essência básica é essa. Entenda o conceito que Deus não castiga, que o mal existe dentro de nós e que o sofrimento é consequência do mal que nós, por livre-arbítrio, decidimos praticar. A partir daí, sigamos a mensagem do Cristo. Aquele que quiser vir a mim, aquele que quiser encontrar Deus, porque ele disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, não tem outro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue jamais andará em trevas. Aí, sigamos a orientação dele. Aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Impunha a sua cruz, não olhando para o chão, não se revoltando, não praguejando, mas abençoando a oportunidade de reparar os seus equívocos. Porque Deus é Pai. Siga-me. Porque aquele que segue Jesus, com amor no coração, as dificuldades e dores do caminho, ele tem a certeza íntima que todo sofrimento tem data para terminar. Só nós somos eternos. Que Deus os abençoe, meus irmãos. É isso aí. Não é? É difícil para a gente entender isso, né, João? No dia a dia. Nossa,